você quer aprender tudo sobre o valor do dinheiro no tempo, acompanhe essa aula que é um agregado de 3 partes que eu fiz sobre o valor do dinheiro no tempo. A gente vai passar sobre todos os tópicos possíveis, fazendo exemplos, exercícios, explicando a teoria. Então, bom vídeo aí e dê um like e compartilhe esse vídeo. Obrigado! Fala pessoal, no vídeo de hoje o nosso tópico da nossa aula vai ser sobre valor do dinheiro no tempo. Um aviso antes da gente começar eu vou deixar os termos mais importantes, tanto em inglês quanto em português, para se alguém quiser se aprofundar depois, vai facilitar. Porque existe bastante material na internet, nos livros em inglês e também porque algumas traduções ficam esquisitas em português. Beleza? Vamos lá. Eu vou explicar nessa aula o que é valor do dinheiro no tempo, quais são suas utilizações, vou passar alguns conceitos relacionados às taxas de juros e às suas possíveis interpretações com relação a prêmio de risco, e depois de a gente entender todos os tipos de frequência de capitalização e fluxo de caixa, a gente vai ter no final da aula um desafio. Então, primeiro, né, o que é o valor do dinheiro no tempo, ou em inglês a gente chama de time value of money. Ele é um conceito fundamental em finanças e ele reconhece basicamente 3 princípios. O primeiro é que o dinheiro disponível hoje no presente, ele vai valer mais do que a mesma quantia no futuro. Isso ocorre porque todo o capital ele pode ser investido na bolsa ou em títulos do governo, gerando retornos adicionais através de juros e outros rendimentos. Isso é um conceito muito simples de entender. Você preferia ganhar R$ 100 hoje ou daqui a um ano? Dado que a quantia de dinheiro é igual, todos escolhem receber hoje, justamente porque você pode pegar esse dinheiro e investir durante esse mesmo ano e ganhar um valor maior. O segundo princípio é com relação à quantidade. Uma quantidade maior vale mais do que uma quantidade menor. Então, se a gente tiver no mesmo período de tempo e condições de risco, um montante financeiro maior vai ser sempre preferível a um montante financeiro menor. E por fim, a gente tem com relação ao risco. Um fluxo de caixa com menos risco, ele vai valer mais do que um com mais risco. Isso até pode parecer contraintuitivo, mas pensa da seguinte forma. Imagina que você pode participar de 2 sorteios. O primeiro é de R$ 1.000 e você possui uma probabilidade de ganhar de 30%. Já o segundo, você possui esses mesmos R$ 1.000 de prêmio, mas a probabilidade de ganhar é de 70%. Óbvio que seria mais interessante escolher a segunda opção, dado que o risco de perder é menor. Esse princípio é muito importante nos investimentos e diria também no dia a dia. Se o investimento tiver um risco maior, você, como papel de investidor, deve exigir um prêmio de risco adicional para aceitar o risco tomado. Essa lógica, ela deve ser aplicada para todos os tipos de investimento. Iremos entender com mais detalhes o que é esse risco e como precificá-lo em próximas aulas. Mas só para contextualizar, entendemos o risco no mercado como a volatilidade dos retornos ou a probabilidade de perda. É importante entender esses 3 princípios, porque eles vão estar embutidos nas fórmulas de equivalência de fluxos, que relaciona o montante de capital, a taxa de juros e o tempo. Agora, por que o tópico é importante? Esse é um dos conceitos fundamentais em finanças porque ele é uma base estrutural em diversas utilizações. Por exemplo, ele é utilizado na avaliação de investimentos para determinar o que a gente chama de valor presente líquido ou a taxa interna de retorno de um projeto. E assim, ele mede a rentabilidade em relação ao custo de capital para uma empresa, permitindo assim que os gestores e os investidores comparem diferentes oportunidades de investimento e tomem decisões informadas sobre onde alocar os recursos da empresa. A segunda utilização é no mercado de capitais. Ele é utilizado para determinar o valor dos ativos financeiros, como ações, títulos de dívida, opções, e ele permite, dessa forma, você determine se um ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado. Ele também é utilizado na base de cálculo de todos os ativos de empréstimo e financiamentos, pois ele determina as relações de equivalência entre taxa de juros, amortizações e ele também faz o cálculo dos pagamentos. Podemos dizer então que ele é uma ferramenta fundamental ao fornecer uma estrutura capaz de entender a mudança de valor do dinheiro no tempo e como isso vai afetar as decisões financeiras, sendo amplamente utilizado em uma variedade de contextos, desde análise de investimentos até planejamento financeiro pessoal. Antes da gente se aprofundar nas fórmulas, vamos entender um pouco sobre as interpretações das taxas de juros.
A primeira delas é a taxa de retorno requerida, ou Required Rate of Return, que é basicamente uma taxa mínima requerida pelo investidor ou pelo credor para poder emprestar o seu dinheiro, abdicando assim do uso dele no momento. Para entender, vamos fazer o seguinte exemplo. Imagina que você possui R$ 700 e você quer comprar um produto que custa 1.000, que vai ser lançado daqui a 3 anos. Ou seja, você tem o dinheiro hoje e precisa investir esses 700 a uma taxa minimamente suficiente para conseguir comprar o produto daqui a 3 anos. Iremos abordar com mais detalhe daqui a pouco, mas essa fórmula é basicamente você precisa multiplicar o dinheiro investido por uma taxa X e ela vai levar a N anos no futuro. Fazendo os cálculos desse nosso enunciado, a gente vai ter o seguinte: 700, que é nosso valor presente, ele vai ser vezes 1 mais uma taxa x elevado a 3 anos, tem que ser igual a 1.000. Podemos tirar então dessa interpretação que você vai querer ou vai precisar de um investimento que pague 12,92% ao ano para conseguir comprar o seu produto. Da mesma forma, podemos pensar do lado do credor, que ele exige um retorno para fornecer o dinheiro para você. A segunda interpretação da taxa de juros é a taxa de desconto ou discount rate. Ela é a taxa pelo qual algum valor futuro é descontado para chegar no valor de hoje. Vamos para um exemplo novamente para ficar fácil de entender. Vamos supor que você possui uma parcela de um empréstimo de 5.000 que você precisa pagar daqui a 2 anos. Se antecipar esse valor, o banco aceita 4.700 hoje. Então, pela lógica, você tem um valor maior no futuro e ele é transformado num valor menor a uma taxa X. Fazendo os cálculos novamente, a gente vai ter que a taxa de desconto que o banco está te oferecendo para você antecipar hoje é de 3,14% ao ano. A última interpretação é o que chamamos de custo de oportunidade, ou opportunity cost. Basicamente, é o valor que o investidor ou o credor ele abdica ao escolher uma outra opção de investimento. Para explicar, vamos aqui com os dois cenários. No primeiro, imagina que eu te dou R$ 100 hoje e no segundo eu te dou 120 daqui a 2 anos. Qual desses dois cenários você escolheria? Qual taxa deixaria a escolha indiferente? Se você escolher somente pela quantidade de dinheiro, nesse caso a opção 2, você irá ganhar os 120 daqui a 2 anos. Ou seja, o custo de oportunidade nos diz que você estará perdendo a oportunidade de pegar os R$ 100 da opção 1 e investir por 2 anos. O que daria, fazendo os cálculos, no primeiro ano a gente teria R$ 110 e no segundo 121. Dessa forma, só escolhendo só pelo montante de dinheiro, a opção 2 seria problemática a uma taxa de juros de 10%. Agora, a qual taxa a gente ficaria indiferente? Deixaria as opções iguais. Basicamente, a gente tem um cálculo, que é fazer o 120 da segunda opção dividido por uma taxa que vai deixar esse fluxo igual aos R$ 100. Fazendo esse cálculo, a gente tem uma taxa de indiferença de 9,54%. Para deixar claro, essas três interpretações são equivalentes, ou seja, elas são apenas formas de se entender a taxa de juros, mas os cálculos devem dar todos o mesmo resultado. Além disso, todas as três advêm de uma lógica para se entender o valor do dinheiro no tempo, mas existem outras explicações mais aprofundadas para as taxas de juros, olhando pela ótica da economia, que também vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, agora que a gente entendeu a interpretação das taxas, vamos partir para a sua decomposição, ou seja, vamos ver como ela é formada na perspectiva de um investidor. Toda vez que você investe em algum ativo no mercado, o retorno que você vê é esse daqui, a taxa nominal. Essas taxas do mercado, elas são formadas basicamente por uma taxa real livre de risco, mais quatro prêmios que são pagos a você, investidor, por conta dos riscos inerentes ao investimento realizado. Os prêmios são prêmio de inflação, prêmio de risco de crédito, o prêmio de liquidez e o prêmio de maturidade. Eu vou passar explicando cada um deles, mas quero que você note que essa taxa nominal livre de risco é formada pela taxa real mais o prêmio de inflação. E a taxa nominal é o conjunto da obra aqui. Beleza? Vamos entender cada um deles no próximo slide. Vamos começar então aqui primeiro pela taxa nominal livre de risco. Ela é formada basicamente por dois retornos. Então, é a taxa real livre de risco, que é basicamente um retorno esperado de um investimento, só que ele é livre de qualquer risco, isso inclui a inflação.
e o prêmio de inflação, que compensa o investidor pela expectativa de inflação ao longo da maturidade do ativo. Aqui é importante ressaltar que estamos tratando da inflação esperada pelo mercado. Mais tarde, a gente vai ver que tem um outro prêmio que vai compensar o investidor pelo risco de inflação inesperada. Vamos para o exemplo, então. Imagine que você empresta R$ 1.000 para um conhecido seu e ele te promete pagar o capital de volta, ou seja, os R$ 1.000 depois de um ano, mais 2%. Só que, após um ano sem ter o seu dinheiro, você recebe 1.020. Aparentemente, você fica feliz com isso, você acha que o seu capital valorizou. Mas é isso que é importante entender aqui na diferença entre taxa real e taxa nominal. Dado que os preços dos bens e serviços nacionais subiram 5%, o seu poder de compra é de fato menor. Ou seja, você consegue comprar menos produtos do que você tinha antes de emprestar o dinheiro para o seu amigo, mesmo com os 2% que ele te deu de retorno. Em termos reais, você perdeu dinheiro. Ali a gente pode ver pelo cálculo que dá um total de 971, que é basicamente multiplicar o capital inicial vezes o quanto ele valorizou, e aí dividido pela inflação, vai dar os 971. Se você quisesse ter um ganho real de 2%, ou seja, além da inflação, você queria ter um ganho nominal de 7%, você teria que fazer os 2%, e aí a gente vai sempre multiplicar, tá? Então, os 2% vezes 1,05%, que dá. Você teria que pedir para o seu amigo 7,1% para você ganhar 2% real, no caso, tá? Então, esses 7,1 são nominais, dos quais 5% o prêmio dele é de inflação e os outros 2 é a taxa real livre de risco. No mercado, a gente utiliza os ativos emitidos por governos de baixo risco de inadimplência, ou seja, que eles têm probabilidade de pagar maior, eles são utilizados como proxy para essas taxas livres de risco. E apesar do nosso Tesouro Nacional não ser um desses exemplos, a gente utiliza ativos emitidos à inflação como referência para avaliação de ativos e modelos de valuation aqui no Brasil também. Bom, agora que vimos a taxa nominal livre de risco, vamos entender os outros. O primeiro é o prêmio de risco de crédito, ou que a gente chama também de Default Risk Premium. Ele é um retorno adicional demandado, e é isso que é importante ficar dessa parte. Toda vez que você está enfrentando um risco, você precisa demandar um retorno. Esse prêmio ele é demandado pelos investidores para compensar a probabilidade do emissor dos ativos de renda fixa ou até do governo de dar calote nos pagamentos prometidos. Então, por exemplo, se a gente pensar no Brasil e nos Estados Unidos, o Brasil ele tem que pagar um retorno muito maior para pegar a dívida do que os Estados Unidos. Quanto maior o credit rating do emissor ou do título, menor será esse risco de crédito e dessa forma ele vai pagar menos prêmio para você, investidor, que emprestar dinheiro para ele. No caso do governo, que tem o poder de emitir moeda e de corporações mais estáveis, que possuem dívida controlada, fluxo de caixa recorrente, eles conseguem pagar, eles têm essa probabilidade maior de pagar, então o prêmio deles é um pouco menor. Tá? O próximo prêmio é de liquidez. O prêmio de liquidez ele existe para compensar a possível perda do investidor caso ele precise vender o ativo com rapidez. E o ativo, na hora que ele vai tentar vender, não tem mercado líquido suficiente para ele receber o valor justo do seu investimento. Centenas de ativos são emitidos diariamente e, dado o volume de ativos, grande parte deles não possui uma negociação, compra e venda no mercado secundário. Agora, imagina que você comprou um ativo desses e precisa de caixa para alguma situação pessoal sua, e você quer vender o ativo. Como não existe uma ponta compradora, você vai precisar reduzir o valor de venda para conseguir se desfazer desse ativo, e aí esse prêmio ele recompensa a falta de um mercado para o ativo e essa possível perda na venda. E o último prêmio que a gente vai falar é o prêmio de maturidade. Ele compensa dois tipos de risco inerentes ao tempo. O primeiro é a inflação inesperada, que é o que a gente discutiu no começo. O Inflation Premium, que é o primeiro que eu falei, ele compensa o risco da inflação esperada pelo mercado. Entretanto, a inflação é uma medida volátil e difícil de ser medida ainda mais em períodos mais longos. Por conta dessa incerteza, o prêmio de ativos mais longos tende a ser maior. Aí está a incerteza. Quanto mais incerteza, maior o prêmio.
se você vai comprar um ativo que tem vencimento em 45, ele vai ter um prêmio de maturidade maior para compensar a inflação inesperada do país. O segundo é o Interest Rate Risk ou Price Risk. Ambos estão inseridos dentro do prêmio de maturidade, tá? Então, o Interest Rate Risk ou Price Risk é o que a gente chama de risco de taxa de juros, e ele será explicado de forma mais completa em uma outra aula específica que eu vou fazer de renda fixa. Mas resumindo, os ativos com prazo mais longo são mais sensíveis às mudanças nas taxas de juros do país. Ou seja, para dois títulos com todos os aspectos iguais, tirando a maturidade, e aí sempre liga maturidade ao vencimento. Então, um que você compra que vence em 2025, outro em 2030. Quanto maior a maturidade, quanto maior o vencimento, maior a sensibilidade do ativo a uma mudança nos juros. Por exemplo, uma mudança de 1% nos juros vai causar uma redução maior no ativo de mais longo prazo do que um menor. E só para a gente fechar esse slide aqui e depois a gente vai começar a partir de cálculo. A lógica desse slide, de novo, é muito importante ser internalizada, porque bom, se a gente tomar os retornos ativos do Tesouro com a base do retorno nominal livre de risco para o Brasil, teoricamente, qualquer outro ativo de mesmo prazo, maturidade, deve retornar o mesmo retorno do Tesouro, mais um prêmio de default, dado que a empresa emissora tem um risco de calote maior do que o governo, um prêmio de liquidez, dado que o mercado para ativos bancários, CDBs, por exemplo, eles são menores e apresentam uma chance maior do investidor não conseguir vender o ativo por um preço justo. Então, dessa forma, você deve pensar, deve sempre questionar ao ver um ativo emitido por uma empresa, por um banco com riscos maiores, oferecendo um retorno não tão grande que compense o que você está tomando de risco. Então vamos começar com um fluxo de caixa mais simples e a gente vai descobrir o valor futuro. Depois, com o avançar da aula, a gente vai aprofundar no tema e vai ficando mais difícil os exercícios. Por trás de todo exercício de equivalência de fluxos, sempre estão as mesmas quatro variáveis. Elas são o valor presente, o valor futuro, a taxa de juros e o número de períodos. A taxa de juros, a gente interpreta ela como R, como incógnita, tá bom? A lógica da fórmula é a seguinte: o PV, que é o valor presente, ou present value, ele vai ser investido por uma taxa R durante N períodos. Quando você faz esse cálculo, você encontra um valor futuro do seu investimento. Se você tiver três dessas quatro variáveis, é possível descobrir a faltante através dessa fórmula mais básica. Para esses problemas, é crucial sempre a gente desenhar uma linha do tempo, porque isso vai facilitar o entendimento do exercício e também existem problemas complexos em que você precisa situar no tempo para poder fazer. No final da aula, a gente vai ter um desafio, vocês vão entender a dificuldade dos exercícios mais complexos. Então, sempre desenhar uma linha do tempo, como essa daqui que eu fiz para vocês verem. Para a gente fixar essa fórmula, vamos fazer um exercício mais simples possível. Quanto seria o valor futuro de um investimento de R$ 1.000 a 7% por um ano? Apesar da simplicidade, a gente sempre desenha o fluxo, né? Então, ali a gente tem no T0, a gente vai ter um investimento de 1.000, que é igual ao PV, o R vai ser 7 e o período vai ser um ano. Fazendo, né, o imputando os valores na fórmula, a gente vai ter 1.000 vezes 0,07 elevado a 1 vai dar 1.070. Muito simples. Vamos dificultar um pouco mais agora. Vamos utilizar esse mesmo exemplo, só que a gente vai alterar o enunciado. Imagine que em vez de um ano, a gente vai investir por 2. Desse exercício, eu quero extrair um entendimento para vocês, que é a diferença entre juros simples e juros compostos. Vamos fazer o fluxo, só que agora por 2 anos do investimento. No final do primeiro ano, a gente pode ver os mesmos 1,70 do slide anterior, só que agora, se a gente fizer a mesma conta para o ano 2, a gente vai ter 1.144,9. Perceba que o valor saltou de 1.070 para 1.144,9, ou seja, com um ano a mais tivemos uma renda extra de 4,9. Para entender da onde surgiu essa renda, vamos destrinchar os valores. Então, aqui, no primeiro ano, a gente tem investimento inicial de 1.000, os juros do primeiro ano a gente já viu que são R$ 70. Agora, no segundo ano, a gente vai ter, de novo, R$ 70, que é os juros baseados no investimento inicial, que é de 1.000, só que tem um plus aqui, um a mais, que é os juros dos juros que a gente teve. Então,
No primeiro ano, a gente teve esse 70. O juros sobre esse 70, ele dá 4,9. E é isso que é interessante dos juros compostos, né? Ele vai agregando, ele vai compondo durante os anos. Então, apesar desse exemplo não parecer que os juros compostos eles são expressivos, no longo prazo ele sempre começa a sobrepujar os juros simples. Acredito que essa informação ela já está batida na internet, mas para fins de exemplificação, vamos ver aqui, ó. Imagine um investimento que tem os mesmos 1.000, só que uma taxa de 10 e 25 anos no futuro. O future value, o valor futuro, vai ser 10.834, dos quais somente 2.500 vão ser atribuídos aos juros simples e 8.334 vão ser atribuídos aos juros sobre os juros, ou os juros compostos. Apesar de existir ativos que pagam juros simples, a maior parte paga juros compostos. Então, daqui para frente, vamos assumir sempre que todos os exemplos estão utilizando a fórmula de juros compostos, essa daqui da esquerda, e não a de juros simples, que é essa aqui da direita. Note aqui a diferença. Então, o juros simples, você simplesmente multiplica a taxa pelo N, pelo número de períodos, enquanto nos juros compostos você eleva. Se a gente for analisar aquela fórmula de equivalência, a gente pode tirar três conclusões, essa fórmula de equivalência. A primeira é que não é certo adicionar fluxos em momentos distintos no tempo. Por exemplo, vamos supor que você ganhou R$ 10 no primeiro mês e depois você ganhou 10 no segundo mês. Não é correto, dada a lógica do valor do dinheiro no tempo, falar que você tem 20. Por quê? Cada fluxo precisa ser adicionado ou subtraído no mesmo momento do tempo. Ou seja, ou a gente poderia levar esses 10 para o futuro, através de uma taxa, ou a gente poderia pegar esses 10 do mês 2 e trazer para o presente no período 1. E aí, assim, os fluxos estariam no mesmo período no tempo. A segunda conclusão é que, mantendo uma taxa constante, ou seja, se o R for constante, o FV, o Future Value, vai sempre crescer com o tempo. Então, eles são positivamente relacionados. E a terceira conclusão é que, mantendo o N constante, o valor futuro sempre vai crescer com um R. Para os exercícios de fluxo de caixa, a gente pode fazer o cálculo de diversas formas, tanto no Excel, na fórmula, programação ou via HP12C. Para fins de aprendizagem, eu vou utilizar o cálculo manual através da fórmula, para vocês entenderem o que está acontecendo, e eu vou deixar as teclas da HP12C, que é a calculadora financeira, do lado na apresentação. Você pode acessar na internet de graça HP12C. Então, vamos fazendo comigo junto os exercícios. Então, vamos ler o enunciado aqui. Você possui R$ 20.000 e decide investir em um ativo que promete pagar 12% ao ano com juros anuais. Após 6 anos sempre reinvestindo o dinheiro e sem fazer retiradas, quanto você terá? Que ele basicamente tem um ativo que você vai investir 20.000, ele te paga 12 e você não vai fazer a retirada dos cupons, você não vai ter um ganho mensal ou anual dele. Você vai estar sempre reinvestindo no próprio ativo, pela mesma taxa, tá? Vamos começar desenhando o fluxo. Então, ali, 20.000 no T0, 12%, fazendo via fórmula, a gente vai ter 20.000 vezes 1,197, que é o 12% elevado a 6. E na HP do C é bem simples. É só a gente colocar os 20.000 negativo, que ele é um investimento, na tecla PV. O I é 12, e aí não coloca 0,12 que vai dar errado. É sempre um número inteiro. O N, 6. Clica no FV, ele vai puxar para você já a resposta. E aí pode ver que deu o mesmo da fórmula. Agora, imagina que você quer fazer um investimento que não está no presente. Por exemplo, eu quero investir em um ativo, só que não quero investir hoje. Eu quero investir daqui a 10 anos e eu quero saber o valor futuro dele a 15, por exemplo. O que você pode fazer? Vamos fazer um exercício. Imagine que você quer fazer um investimento de 100.000 para seus filhos. Entretanto, você só vai ter esse dinheiro daqui a 10 anos. O investimento ele vai ter um retorno de 11% e você quer saber quando ele vai valer daqui a 17 anos. Vamos desenhar o fluxo.
Aqui a gente pode ver que o investimento não vai iniciar no presente, ele vai começar lá no t igual a 10 e ele vai acabar no t igual a 17. Com esse fluxo desenhado, fica muito simples de entender que o investimento ele vai ser de 7 anos. Então, a gente imputando isso na fórmula, vai ter um valor de 207.616,01. Acho que eu digitei errado ali o 0,1. Na HP12C, é os 100 mil de investimento, o I vai ser 11% e o N vai ser 7%. Os nossos próximos passos seriam descobrir o quanto seria o valor necessário hoje em T0 para ter esses mesmos 207 mil que a gente tem aqui. Isso aqui seria equivalente a trazer esses 100 mil para 10 anos no passado ou os 17 a 17 anos no passado. Com as ferramentas vistas até o momento, já é possível descobrir esse número, mas eu vou passar no valor presente daqui a pouco na apresentação. Agora, vamos partir para os cálculos em que os pagamentos de juros ocorrem em frequências maiores do que um ano. Existem locais e ativos em que a taxa prometida ela é diferente de um ano, e por esse motivo a gente precisa ajustar a taxa de juros anual declarada ou cotada para uma nova. Então vamos aqui com o exemplo. Seu banco possui um CDB que paga 7% com juros compostos mensalmente. O que isso significa? Quando uma taxa tem uma capitalização com frequência diferente de um ano, a gente precisa ajustar a frequência para o período correto. Nesse exemplo, a gente está vendo que o banco informa que vai pagar 7, mas esses 7 eles são meramente uma declaração, o que a gente chama de stated interest rate. Ou seja, não é o que o ativo vai render de fato. Para fazer essa conversão, a gente precisa modificar a fórmula original, que vai sair dessa daqui para essa daqui. Não precisa se assustar com os termos, a gente vai ver cada um deles e ele é só uma pequena modificação da fórmula, mas é bem simples de fazer. A taxa declarada, informada ao que a gente chama de Stated Interest Rate, nesse exemplo, são os 7%, que é equivalente a esse RS. Esse M, ele é o número de períodos compostos. Pensa, para facilitar, quantos períodos cabem dentro de um ano. Como a gente está fazendo uma capitalização mensal, vão ser 12. Se fosse, por exemplo, uma capitalização diária, aí seriam 365, tanto aqui quanto aqui. O terceiro termo é o N, é o número de anos, então, como o enunciado não fala nada, a gente assume um ano de investimento. Esse termo, esse RS sobre M, a gente chama ele de taxa periódica ou periodic rate, que ele é basicamente a divisão da taxa declarada pelo número M. A taxa efetiva, ela é o que a gente vai de fato ganhar. Ou seja, aqui o banco informa que a gente vai ganhar 7%, mas na realidade, como a capitalização é mensal, a gente está ganhando 7,229%. Cálculo da taxa efetiva é esse termo inteiro aqui. Ele é o que faz a conversão, é só ignorar o PV. Uma informação importante para gravar é que os termos da taxa periódica, que é esse daqui e esse daqui, eles têm que estar com o mesmo período, ou seja, os períodos devem ser compatíveis. Eu sei que é bastante informação, mas continua comigo, vai ficar bem fácil de entender e eu vou explicar com mais detalhes e com exercícios para facilitar. Então vamos fazer um exercício. Vamos fazer agora um com capitalização trimestral em vez de mensal. Seu assessor ofereceu um investimento com vencimento daqui a 3 anos, uma taxa de 9% ao trimestre e com investimento mínimo de 5 mil. Quanto esse ativo vai valer na maturidade? Então aqui ele está querendo o FV e ele deu algumas modificações da fórmula original. Aí eu já coloquei ela aqui para facilitar. Vamos lá, vamos fazer os termos. Qual foi a taxa declarada nesse exercício? Dá para ver aqui que é 9%. O M também está fácil. Quantos trimestres tem dentro de um ano? São 4. Então M é igual a 4. N, ele informou que são 3 anos. A taxa periódica é fazer o cálculo de 9 sobre o M, vai dar 2,25. E aí a nossa taxa efetiva vai partir de 9 para 9,308%. Juntando tudo isso na fórmula, a gente vai ter 6.530,25. E aqui, ó, eu já deixei. Então é 9 aqui, os 4 tá correto, né? Eles estão no mesmo, eles estão compatíveis no mesmo período, o número de anos. Esse termo inteiro
vai multiplicar pelo PV, que vai dar 6.530. Para fazer na HP12C também é tranquilo, a gente só precisa ajustar alguns termos. O I, a gente precisa colocar ele em trimestres. Então, aqui, se a gente fizer o 9 dividido por 4, a gente tem 2,25% ao trimestre. Assim como a gente faz o ajuste do I, a gente sempre tem que fazer o ajuste do N, que é aquela informação importante que eu informei no último slide. Isso daqui tem que ser igual a isso daqui, ou seja, o I tem que estar no mesmo período do N. Esse aqui está o trimestre, então aqui tem que estar o trimestre. Quantos trimestres tem em 3 anos? 4 vezes 3 dá 12. E aí é só clicar FV. Bom, a gente acabou de ver um exemplo, na verdade, dois exemplos, em que a taxa valoriza de forma discreta, ou seja, em períodos fechados, como por exemplo, anual, a semianual, a trimestral, que a gente viu no último exemplo, a mensal e a diária. Todas elas são frequências discretas, mas na verdade as taxas podem ser compostas a qualquer período de tempo. Em derivativos e criptomoedas, o ativo ele valoriza constantemente, o que a gente chama de frequência contínua. Nesse caso, a frequência ela tende ao infinito. Então, como que a gente pode fazer os cálculos? Se a nossa intenção é calcular o valor futuro de algo contínuo, a gente precisa ajustar o m para o infinito, assim como é dita essa fórmula aqui. Nessa fórmula, o E é a constante Euler. Na HP12C, a gente tem uma fórmula específica para elevar, na verdade, o Euler por um número de forma que a gente não vai ter problemas para realizar os cálculos. Nessa aula, eu não vou derivar essa fórmula, não vou mostrar da onde que ela veio, justamente por utilizar de derivada, e aí vai fugir um pouco do escopo da aula. Para fins de exemplo, vamos utilizar exatamente os mesmos números do exemplo anterior e notar a diferença. Vamos fazer os cálculos aqui. Esses dois termos a gente já tem, que é o 9% e o 3. É só colocar a constante de Euler e vai dar esse R aqui. Multiplicando pelo PV, a gente pode notar que deu 6.549,82. Na HP12C, note que tem umas teclas azuis embaixo dos números principais. Para acessar essas funções, a gente precisa colocar esse G em azul. E aí, se você clicar em G e depois nesse 1 sobre x, você vai estar acessando o e elevado a x. Então, aqui, se eu colocar 9 vezes 3 e depois clicar G e EX, a gente está fazendo exatamente essa parte daqui. Depois é só multiplicar por 5.000 e vai dar 6.549,82 também. Repare que aqui a gente tem um ganho de R$19,582 a mais, devido somente à capitalização ser contínua ao invés de trimestral. Então, isso é uma coisa interessante se notar. Quanto mais frequente for a capitalização, maior vai ser o ganho. Como já vimos, a EAR, ou a taxa efetiva anual, é a taxa pela qual o dinheiro vai crescer de fato em um ano. Em outras palavras, é uma conversão entre a taxa declarada e a frequência de capitalização. Para qualquer valor futuro com alguma periodização diferente da anual, será necessário converter a taxa declarada para a EAR. Eu fiz aqui uma tabela para a gente comparar as diferentes frequências e para ver o que acontece com a EAR. Então aqui, vamos assumir um valor presente de R$100 investidos todos durante um ano. Então, R$100, aí uma taxa de 10%. Então, R$100 com uma frequência anual vai dar 110 daqui a um ano. Se a frequência for semianual, vai dar 110,25. Trimestral, 110,38 e assim por diante. Então, dá para notar aqui um crescimento do valor futuro dado o aumento da frequência. Bom, a gente já viu a fórmula, né? Mas só para deixar claro, a mesma fórmula, só que a gente corta o PV e o FV só para ver exatamente quanto que é a taxa. A EAR, o cálculo desse 10,45 é os 10, que é a taxa declarada, como ele é mensal, vai ser 12 elevado a 12 menos 1, 471. E para um ano, né, que é a contínua, a gente tem que pegar o 10 e simplesmente colocar o Euler lá na calculadora. Vai dar 10,517. Até agora, a gente já viu como seria o valor futuro de um único fluxo de caixa. Entretanto, na realidade, o dinheiro é investido e retirado em diversas quantias, taxas e momentos distintos. Para realizar esse tipo de cálculo, a gente precisa entender o tipo de distribuição do fluxo de caixa. A anuidade é um conjunto finito de fluxos de caixa com pagamentos iguais, e elas são separadas em dois tipos. A anuidade ordinária, ou que chamamos de pós-antecipada, é aquela em que o primeiro fluxo de caixa ocorre daqui a um período.
Seria, por exemplo, pegar um empréstimo e pagar somente no final do ano ou no início do ano que vem. A outra é a unidade antecipada, em que o primeiro fluxo de caixa ocorre imediatamente no T igual a zero. Nesse caso, seria como ir comprar uma televisão e a primeira parcela você deixa já de entrada na loja. Para fazer os cálculos do valor futuro dessas unidades, temos uma forma simplificada. Para a anuidade ordinária, a fórmula é a seguinte: nesse caso, precisamos pegar o pagamento periódico, que nesse caso é representado pela letra A, e multiplicar por esse termo entre parênteses. Já a unidade antecipada, precisamos simplesmente fazer um ajuste multiplicando a fórmula original por 1 mais o R. Então aqui podemos ver que essa aqui é ordinária e esse conjunto aqui é antecipada. Além dessas distribuições, também temos a perpetuidade, que será vista quando chegarmos no cálculo de valor presente. Utilizamos os fluxos perpétuos para avaliar o valor de ações, por exemplo, em que no modelo de Gordon a premissa é que a empresa irá pagar dividendos para sempre, ou até mesmo em bonds, que possuem cupons infinitos. Vamos começar pela unidade ordinária, com fluxos iguais de pagamento. Considere uma anuidade ordinária que paga 5,5% ao ano e você decide investir R$ 100 todos os anos durante 10 anos. Já nota a diferença do que a gente fez para a parte 2. Basicamente aqui a gente está aplicando o dinheiro todo ano, não só uma vez. Com o conhecimento que a gente tem até agora, a gente já é possível fazer esse cálculo, mas seria muito demorado. Lembre-se que a gente teria que levar cada um dos fluxos para o valor futuro em t igual a 10. O primeiro fluxo seria capitalizado por 9 anos, gerando um valor de 161, com aquela nossa fórmula mais básica. O segundo, depois ia gerar 153,47, elevando a 8 anos, e assim por diante, até a gente chegar no ano 10. Como vocês podem ver na imagem, no ano 10 você vai investir os R$ 100, mas dado que você já está no final do ano, ele não vai acabar rentabilizando nada. Ao invés de ter todo esse trabalho de levar cada um desses fluxos para o futuro, a gente pode utilizar a fórmula simplificada que eu mostrei no último slide. Vamos fazer então o mesmo exercício, só que agora utilizando a fórmula simplificada e também a calculadora financeira. Então, o que que a gente fez no último slide? A gente pegou aquela nossa fórmula mais básica e foi multiplicando ela várias vezes até chegar no valor total. Só que essa fórmula é muito extensa, então a gente pode utilizar a nossa fórmula simplificada que vai dar no mesmo resultado. Se a gente fizer o cálculo, é só a gente colocar o pagamento, que é o 100, a nossa taxa, que é 5,5, número de anos investidos, e aqui a parte inferior, sempre lembrar que não é 1 mais, é somente a divisão pelo R. O nosso valor futuro pode ver que deu a mesma coisa. Na HP12C também é fácil de fazer. É só você colocar o I e agora, em vez de utilizar o PV, a gente vai colocar o PMT, que chama Payment. São os pagamentos anuais ou periódicos que você vai fazer os 10 anos e vai dar o mesmo resultado. Agora vamos entender a anuidade antecipada. O enunciado é o mesmo, a única mudança é com relação ao início do pagamento. Então aqui ele está falando que o primeiro pagamento é imediato. No caso de uma anuidade antecipada com pagamento em T0, devemos fazer um simples ajuste na fórmula apresentada, que é multiplicar por 1 mais o R. Se a gente pegar a fórmula da unidade ordinária e multiplicar por 1 mais o R, a gente vai chegar no valor da unidade antecipada. Por que que isso ocorre? Basicamente, como estamos investindo um período a mais, cada um dos fluxos vai render por um período a mais, de forma que é só necessário multiplicar todo o termo por 1 mais R. Então, a gente pode fazer o exercício, vai pegar o resultado da última conta e fazer vezes 1,055, e aqui a gente acabou de fazer a unidade antecipada daquele mesmo fluxo. Na HP12C, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do que para a anuidade postecipada. A única diferença é que para a calculadora saber que o fluxo é antecipado, é necessário a gente avisar ela. E como é que a gente faz isso? Lembra na parte 2 que a gente acessou as funções azuis através da tecla G. A gente vai utilizar exatamente a mesma coisa. Então, se você clicar o G e o begin, que está na letra 7, você vai estar avisando a calculadora que o fluxo inicia no t igual a zero. E aí depois é só fazer os mesmos números e vai dar o mesmo resultado, só que para a unidade antecipada.
Para fins de comparação, vamos ver essa tabela que eu fiz comparando os dois tipos de fluxo. Então, ambos têm o mesmo fluxo de caixa, só que aqui anota a diferença. Para o fluxo antecipado, no primeiro período, como ele vai começar imediatamente, ele vai render 10, enquanto para o fluxo pós-antecipado, somente 9. E aí, a gente pode ver também no último fluxo que o antecipado ele vai render por um período, enquanto esse aqui vai render por zero. E aqui eu fiz somente uma conversão de um para o outro. Então, a gente deu 1.287,54. Se multiplicar por 1 mais R, vai dar 1.358. E o inverso aqui para o fluxo antecipado. Novamente, tratando da realidade, não existem somente casos em que os fluxos investidos ou pagos eles vão ser iguais, como no caso do 100 do exemplo anterior. Para investimentos destoantes, ou seja, que você não tem o mesmo a fórmula vista, as duas fórmulas que a gente viu não vai funcionar. De modo que a gente precisa calcular o valor levando cada um dos fluxos individuais para o futuro. Então, vamos fazer um exercício para entender. Considere investimentos de 100, 200, 300, 400 e 500 feitos a partir do ano 1 a uma taxa de 3%. Para fazer na mão, a gente tem que pegar cada um deles e elevar pelo período que eles estão. Então, a gente quer saber o valor futuro em 1, 2, 3, 4, no quinto ano. Como ele é a partir do ano 1, a gente sabe que ele é post-antecipado. Então, esse primeiro fluxo ele vai render 4 anos, o segundo 3, o terceiro 2 e assim por diante até chegar no valor. Já na calculadora, temos teclas específicas para tratar de fluxos desiguais. Para esse cálculo específico, a gente tem que acessar novamente a tecla G e as funções azuis da calculadora que ela libera. Então aqui a gente tem no período zero vai ser zero, então a gente vai clicar G, CF0. Esse CF0 ele é sempre o fluxo inicial, ele vai ser o primeiro pagamento. Como nesse caso não tem, a gente não precisa colocar nada, como ele não é antecipado. Depois, para cada um dos outros, é só você clicar, colocar o pagamento G e o CFJ, e aí ele vai estar sinalizando os payments que você vai fazer anuais. Depois de colocar o 3% no I, a gente precisa acessar agora as teclas laranjas, que é através da tecla F, e a gente vai clicar no NPV. O NPV nada mais é do que o Net Present Value, o valor presente do fluxo. E aqui a gente já está notando uma diferença. Por que que aqui está dando 1.346,85 e aqui na fórmula está dando 1.561,37? Na calculadora, não tem como a gente puxar o valor futuro direto desse fluxo desigual. Então, a gente tem que trazer ele ao presente. O presente daqui seria no ano zero. Então, a gente precisa levar esse fluxo para o futuro através da nossa fórmula mais básica. Fazendo a conta, é só a gente pegar o valor presente e multiplicar por 1,03 elevado à quinta, que vai dar igual. Finalmente, vamos chegar agora no valor presente. Então, até agora, a gente viu como calcular o valor futuro, só que com um simples rearranjar da fórmula, a gente pode calcular o valor presente, que nada mais é do que descontar o valor futuro por uma taxa durante X períodos. A fórmula vai sair dessa daqui que a gente já viu para essa daqui, que é basicamente isolando o PV. Então vamos fazer um exercício para fixar. Você possui um título que promete pagar 75 mil daqui a 8 anos com uma taxa de 4%. Se você quisesse vender esse título hoje, qual que seria o valor justo dessa venda? Então a gente tem que trazer esse valor, o valor de 75 mil do futuro para hoje, para saber quanto que esse título vale no momento. Então aqui a gente tem o nosso fluxo, a gente já desenhou a linha do tempo, fica fácil de entender. Na fórmula, é só você imputar os 75 mil, que agora é o valor futuro, dividir por 1,04 e elevar a 8, que dá 54.801,77. Existem duas relações entre o valor futuro e o valor presente. A primeira é que, com a taxa constante, ou seja, se o R aqui, que ele é denominador, for constante, mais longe estiver o FV, menor vai ser o PV. E a outra relação é com o tempo constante, então N é constante, maior a taxa de juros, menor vai ser o PV, que é basicamente o contrário das relações que a gente tem com o valor futuro.
Bom, vamos fazer um exercício agora que a gente tem dois possíveis caminhos para seguir. Imagina que você tem um ativo que promete pagar 40 mil daqui a 15 anos. Entretanto, você está planejando fazer uma viagem para Disney daqui a 5 e quer saber quanto teria para gastar no ano da viagem com R igual a 12. O primeiro caminho que a gente tem é trazer o valor de 15 anos para o hoje, para o PV zero. Então seria pegar esses 40 mil e trazer para cá. Dividindo os 40 mil por 1,12 elevado a 15, a gente vai ter 7.307,85. Depois disso, a gente só precisa levar o fluxo para o futuro no momento da viagem para Disney, que é pegar os 7 mil e levar 5 anos para o futuro. E é aqui que já dá para ver como começa a ficar importante desenhar a linha do tempo. Quando começa a ter muita disparidade entre os anos, muita movimentação entre os fluxos, é sempre interessante você desenhar para saber exatamente onde que você está na linha do tempo. Então aqui a gente tem que a gente teria para gastar 12.878,93. Segunda forma de fazer o exercício é trazer o valor diretamente do 15 para o 5, que seria uma forma mais inteligente de se fazer, que é pegar os 40 mil e dividir por 10, e a gente pode ver que chega no mesmo resultado. Podemos tirar desse exercício que a escolha entre valor futuro e valor presente depende da ancoragem na linha do tempo. Então, por exemplo, aqui esse PV ele é o valor presente dado que a gente está puxando aqui do 15. Já aqui, ele é FV porque a gente está tá ancorado no t igual a zero. Então, sempre tem que se situar na linha do tempo. Da mesma forma que a gente tem uma fórmula de anuidade para o valor futuro, também temos uma para descobrir o valor presente. Para aprender, vamos fazer um exercício. Um ativo promete um fluxo fixo de R$ 200 por ano durante 3 anos, e o primeiro pagamento ocorre daqui a um ano e promete pagar 13,5%. Qual seria o valor para investir hoje nesse ativo? Primeira forma de fazer é aquela que a gente já conhece, ou seja, trazer cada um dos fluxos para o presente, desta forma aqui. De novo, a gente não precisa fazer todos esses cálculos, a gente pode utilizar a fórmula simplificada, que é basicamente essa daqui. Então, nota que ela é diferente da de valor futuro. Ela representa a mesma coisa, que é uma forma simplificada de fazer uma anuidade ordinária com fluxo de caixas iguais. Fazendo o input da fórmula, a gente vai ter os 200, que é o nosso pagamento. Aqui é 1 menos 1 dividido por 1 mais R elevado a N. E aqui, de novo, dividir por R sem colocar o 1 mais. Fazendo o cálculo, a gente vai ter um valor presente de 468,25. O que isso significa? Esses três investimentos de 600, né, 200, 400, 600, é equivalente a 468,25 durante, se a taxa for 13,5%. No HP12C, colocou o I, colocou o PMT e o N, puxa o PV, vai estar certinho. Lembrando que aqui, como ele é postecipado, a gente não coloca gbegin. Aí você clica gend para voltar para o modo postecipado, que é o tradicional da calculadora. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que na unidade antecipada. Então, descobrir o valor presente de uma unidade antecipada. Vamos fazer o mesmo fluxo, só que agora pagar no momento. Então, não vai ser depois de um ano que vai iniciar o pagamento. Bom, primeiro nota que o fluxo muda, né? Cada um dos fluxos ele vai ser descontado por um período a menos, dado que a gente vai iniciar o pagamento em T0. A diferença na fórmula é exatamente a mesma que a gente viu, então é só pegar a fórmula de postecipado e multiplicar por 1 mais R. E a gente pode ver que deu o mesmo resultado. Por fim, na calculadora, de novo, gbegin e os mesmos números para chegar no resultado final. Vamos fazer agora uma comparação entre os dois. Então, no fluxo antecipado, no primeiro período, a gente não vai descontar porque ele vai ser investido igual a zero. Já no segundo, ele vai ser por 1 e no terceiro por 2. No fluxo postecipado, a gente já traz ele para um momento no presente a partir já do primeiro período e assim por diante. Agora que entendemos cada um dos cálculos, podemos complicar um pouco mais. Vamos comparar diferentes opções nos próximos exemplos. Para começar, vamos ler aqui o enunciado. Imagine que você está se aposentando e possui duas opções para escolher receber seu dinheiro. A primeira é receber uma única parcela total de 550 mil e a outra é receber 20 parcelas de 50 mil por ano, sendo que a primeira parcela é imediata. A taxa do investimento é de 8%.
qual dessas opções é a melhor e qual taxa faria a escolha entre as opções indiferentes. Ou seja, a gente tem dois caminhos para seguir e a gente precisa comparar dois fluxos, duas unidades, para ver qual que é a melhor para a gente. Para iniciar, vamos desenhar o fluxo. Então, aqui, a opção 1 é basicamente receber 550 mil no PV. A opção 2 é uma anuidade com fluxo fixo de pagamentos e 50 mil anual. Para comparar os dois, a gente precisa primeiro trazer ambos para o mesmo momento no tempo. Então, como a primeira opção já está no valor presente, a gente só precisa pegar a segunda opção, que é uma anuidade antecipada, e trazer para o valor presente e ver qual deles é o maior. Pelo cálculo, a gente pode fazer aqui que colocando o gbegin, né, porque é um fluxo antecipado, 8i menos 50 mil de PMT, 20N, e a gente puxa PV. Então, aqui, pelo cálculo, dá para ver que a opção 1 é mais vantajosa. Agora, para a gente descobrir qual taxa deixaria ambos os fluxos iguais, a gente teria que fazer o seguinte: para achar uma taxa que faz equivalência entre os fluxos, a gente precisa colocar menos 550 mil no PV, que é o fluxo 1, e desenhar o outro fluxo na calculadora, que é o de 50 mil e os 20 anos. E aí você precisa puxar um i que deixe tanto o PV quanto o PMT iguais. Por isso que a gente faz dessa forma. Então, se a taxa, em vez de ser 8, fosse 7,44, a escolha entre um e outro seria indiferente. Aí a gente pode lembrar da nossa primeira aula. Se ambos os fluxos pagam exatamente igual, por que que você escolheria o segundo? Não faria sentido, né? Porque o primeiro você já está recebendo no presente. E a gente viu que um dos princípios do valor do dinheiro no tempo é o quanto mais cedo, melhor, se os fluxos forem iguais, que é nesse caso. Chegamos então no nosso último fluxo, que é a perpetuidade. O valor da perpetuidade é muito simples. Novamente, eu não vou demonstrar a fórmula nesse vídeo porque vai demorar muito tempo, mas se vocês quiserem, eu posso fazer isso em outro vídeo. Para uma perpetuidade, é necessário ter três características. A primeira é todos os fluxos devem ter o mesmo montante. Ou seja, ele é realmente uma anuidade, só que infinita, tem que ter pagamento constante. O segundo é, eles devem ser sequenciais, ou seja, a periodização entre um pagamento e outro deve ser fixa. Por exemplo, se você vai fazer um fluxo de pagamentos anuais, tem que ser todos anuais. Não pode ter um pagamento anual, depois um semianual, depois um anual. Tem que ser tudo igual. E por último, tem que ser pagamento infinito. Com essas características em mente, vamos ver a fórmula de perpetuidade, que eu acho que é a mais simples que existe. A perpetuidade nada mais é do que o pagamento dividido por R e não divide por 1 mais também. Vamos fazer um exercício para entender. Um bonde emitido pelos Estados Unidos promete fazer pagamentos fixos de R$ 150 perpetuamente a uma taxa de 3%. Quanto vale esse bonde hoje? De curiosidade, esses títulos que pagam perpetuamente, eles existem, tá? Eles eram mais famosos há um período atrás, mas eles ainda existem. Então, quanto que vale esse bonde? Vamos colocar os valores. Se a gente colocar 150 dividido por 0,03 dá 5.000. De novo, a fórmula ela pode ser, não é tão intuitiva, mas dá para derivar. Aí deixa no comentário se vocês querem que eu explique de onde que vem essa fórmula, beleza? Apesar do uso limitado da perpetuidade, a gente pode utilizar ela para poder encontrar outros fluxos de pagamentos discretos. Existem dois ativos que pagam em perpetuidade. O primeiro inicia o pagamento em t igual a 1 e o outro em t igual a 5. Como você faria para descobrir o valor presente de uma anuidade ordinária de 4 anos? Ou seja, ele deu dois fluxos e ele quer que a gente informe um terceiro. Vamos ver. O primeiro, ele começa no T1 e vai até o infinito, e o segundo, ele começa no T5 e também vai ao infinito. Para a gente descobrir uma anuidade, a gente não precisa fazer nada mais do que tirar o perpetuidade 2 da 1. Então, se a gente descobrir o valor da perpetuidade no valor zero, vai dar 28.571, a da primeira. A da segunda vai dar exatamente o mesmo valor. Só que é aquele negócio da ancoragem. A gente está achando o valor da perpetuidade 2 no PV igual a 4. Então, se você for ver aqui, ó, o 28 está dando igual, só que ele é referente a esse momento no tempo. Já a perpetuidade 2, a gente está descobrindo nesse momento no tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer ela a valor presente, e aí você vai encontrar a diferença.
Se a gente faz um menos o outro, a gente vai estar descobrindo justamente uma anuidade ordinária de 4 anos, que é esse período daqui até esse daqui. Então, seria um corte daqui e daqui, dando 3.673,07. Além de descobrir o PV e o FV, eu mostrei que é possível encontrar o I e o N, é só você rearranjar a fórmula ou alterar a ordem dos botões na calculadora. O R, a gente também pode chamar ele de growth rate. Então, se a gente rearranjar essa forma para essa, ela é igual o que no mercado a gente conhece como taxa de crescimento. Ela possui esse nome porque ela é a taxa pelo qual o PV ele cresce por período para chegar no FV. Vamos fazer um exercício só para fixar e aí a gente faz o desafio no próximo slide. A receita da Apple foi de 229 bilhões em 2017 para 394,2 bilhões em 2022. Então, se a gente colocar os números na fórmula, vai ser 394,2 dividido por 229, e aí coloca na raiz de quinta, vai dar um crescimento de 11,47% ao ano. Se o n for a incógnita de uma equação, será necessário aplicar logaritmo dos dois lados da equação para resolver o n. Isso se você estiver fazendo ele à mão. Se estiver fazendo HP12C ou na calculadora, não vai ter essa dificuldade. Para finalizar essa aula, vamos fazer um último exercício de fixação, que agrega muito dos conceitos que a gente aprendeu. É possível fazer esse exercício de diversas formas. Eu vou fazer na apresentação uma delas e eu deixo para vocês fazerem em casa as outras formas. Então vamos ver o enunciado. Guilherme ele tem 20 anos e ele planeja se aposentar aos 65. Durante os 15 primeiros anos, ele vai investir R$ 2.500 por ano. E ele quer se aposentar com uma renda anual de 250 mil durante 20 anos. Ou seja, ele vai investir nos primeiros 15, 2.500 e ele quer se aposentar quando ele tiver 65, ele quer viver por mais 20 anos com uma renda anual de 250 mil. Sendo que o primeiro pagamento é igual T45. Tá. Para atingir esse objetivo, quanto o Guilherme teria que guardar durante o T igual a 16 até o T 44? Assuma que o fundo de previdência paga em média 10% ao ano. Tá. Então vamos fazer o exercício. Para ajudar, vamos fazer um passo de cada vez e eu vou iniciar sempre, né, desenhando a linha. Então aqui eu coloquei os pontos da linha do tempo para a gente já começar a preencher. O nosso primeiro fluxo de investimento são os aportes anuais de 2.500 em que ele vai fazer durante os 15 primeiros anos. Então tá aqui. Essa segunda timeline ali, a gente não sabe, é a incógnita que a gente quer descobrir. E ali no final a gente vai ter um resgate de 250 mil por ano durante 20 anos. Então a gente sabe que a gente tem três fluxos. O primeiro, de 2.500, o segundo, que é o que a gente quer descobrir, que seria basicamente o aporte necessário restante para ele conseguir resgatar o que ele quer no final. Eu gosto de começar o exercício sabendo qual é o montante total que ele vai precisar para se aposentar. Ou seja, eu quero descobrir o valor presente dessa anuidade aqui. Eu quero saber quanto que esses 250 trazidos ao valor presente vai dar. Então, se a gente colocar aqui 20N, o PMT de 250 mil e um R de 10%, ele vai precisar ter economizado até os 65 anos 2.128.390,93. Agora que a gente tem esse número, a gente pode subtrair do quanto ele já guardou com o fluxo 1. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar esse fluxo, descobrir o total dele e subtrair daqui. Vamos fazer. Então, o valor futuro aqui em T15 desse fluxo vai ser N igual a 15, o PMT de 2.500 e um R de 10. Então, ele vai ter um FV de 79.431,2 nesse momento do tempo. Só que vocês sabem que a gente não pode tirar esse montante com esse. Isso foi uma das regras que eu já mostrei na aula. O que a gente precisa fazer? Levar esse 79 mil para o futuro, para o 44. Na verdade, para o ano 45. Então, vamos lá. 79.431, 1,1 elevado a 30 vai dar 1.386,027. Agora a gente tira um do outro. A gente sabe que ele precisa de 2 milhões, a gente tirou 1 milhão do investimento inicial, ele ainda precisa de um fluxo aqui nesse tempo para poder ganhar esse valor. Então a gente vai fazer o seguinte:
Esse FV, ele vai virar uma das variáveis da nossa equação. Ele vai ter que investir 25 e a gente está agora puxando exatamente o PMT. A gente está descobrindo quanto que ele teria que investir para pegar esse valor faltante aqui de 742 mil, 472 mil. Resumindo a obra aqui. Para que o Guilherme tenha o que ele precisa, né, o que ele quer ter em aposentadoria, ele precisa investir 7.548,41 por 25 anos, além desse investimento aqui de 2.500 por 15 anos. Como eu disse no início, existem outros caminhos para realizar esse exercício. Fala pessoal, eu vou deixar agora esse exercício para vocês então, e eu queria agradecer todo mundo que assistiu e por favor, esses vídeos dão bastante trabalho de preparar o material e os slides, então se vocês puderem compartilhar, se inscrever, dar like, agradeço demais, viu? Valeu!